Deixa eu arrumar aqui o volume para ver se está tudo certinho. Boa noite para todo mundo. Essa é a quinta edição do Papo que Marca, da Luz Design. Nesse espaço a gente sempre procura trazer pessoas que a gente curte, né? Pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente tem relações, mas não só pessoas que a gente gosta, mas pessoas que têm conteúdo e que trazem assuntos interessantes, trazem abordagens interessantes ao universo do branding, que é o tema do nosso evento. Né? Nós já fizemos 4 edições esse ano, essa vai ser a quinta, e nós temos mais uma programada até o final do ano para a gente fechar a nossa série. E a gente sempre tem tido a alegria de contar com pessoas muito legais, com pessoas que a gente confia, que a gente gosta, cujo trabalho a gente acompanha. Né? E nessa edição do Papo que Marca foi o texto. E por quê? Porque na minha jornada pessoal eu sempre estive um pouco um pezinho no texto e um pezinho na imagem. Né? Há alguns anos atrás eu fui trabalhar mais com a imagem do que com o texto. Obviamente, como designer gráfico de formação, a gente trabalha com o texto o tempo todo. Mesmo que de uma forma inconsciente, né? A gente fica tão apaixonado pela forma das letras que às vezes a gente se esquece que as pessoas estão efetivamente escrevendo e a gente tem que lidar com esse conteúdo e o quão importante é esse conteúdo para a formação daquele elemento que vai dizer alguma coisa sobre uma marca. E nesse meu processo pessoal, né, esse ano eu retornei aos meus escritos, né, voltei a escrever um pouco mais e tenho refletido muito sobre esses aspectos. Até porque no branding, no momento que a gente entende que a gente deve trabalhar com branding, a gente não se contenta mais, na verdade não é mais possível a gente pensar somente em imagem e identidade visual, em logo, em grafismos, em texturas. Né? O texto é uma parte muito importante da nossa experiência, né, de marca. Né? O texto ele vai dizer as coisas efetivamente, né? E a imagem vai complementar. Então a gente precisa efetivamente do texto para a construção dessa imagem da marca, né? Para que essa marca ela esteja alinhada. Então, para isso, a gente trouxe a Gislaine Marques. A Gislaine Marques é uma grata surpresa, né, que a gente teve no ano de 2020. A gente se conheceu no ano de 2020, né, à distância, obviamente, em função, né, da nossa pandemia. Mas a Gislaine foi uma pessoa que agregou muito ao nosso trabalho, né, com esse olhar do texto. A Gislaine ela é redatora de formação, ela é publicitária de formação, trabalha com redação há mais de 30 anos e é uma pessoa que é uma grande parceira, se tornou nesse ano de 2020 uma grande parceira de projetos. Eu vou ler rapidamente porque não é muito curto, né, o currículo da Giz, e vi que ela já entrou aí e eu vou chamá-la para a gente começar o nosso papo. A Giz é formada em publicidade pela URGS, mestre em ciências da comunicação pela Universidade do Minho, em Portugal, e possui pós-graduações em comunicação com mercado e branding. Trabalha como redatora publicitária há quase 30 anos, atendendo clientes como Lojas Colombo, Ford, Panvel, Ponto Frio e Casas Bahia no Brasil, além de Coca-Cola, Nestlé e Diageo em Portugal. Na verdade eu falei Portugal, mas ela me disse que foi em Angola, que foi um outro lugar por onde ela passou. E atualmente a Giz, na verdade há mais de 10 anos, a Giz mora, né, e trabalha na cidade de Lisboa. Que a gente fica com um pouquinho de inveja, mas como que a gente quer o bem dos amigos, né? A gente acha legal. E ela me disse que estava tomando vinho agora, né? Porque lá em Lisboa tá frio. Então, vamos receber a Giz, né? Já com uma taça de vinho na mão, porque aliás, em Lisboa são 11 horas da noite agora, então eu queria, antes de mais nada, agradecer a Giz que terminou um dia suado de trabalho e está aqui em pleno fim de noite conversando com a gente, tá? Então, vou chamá-la e aí a gente começa o nosso papo.
Já está entrando. Oi. Olá, Oi. Então, tudo depois do bom? dia a trabalhar, como se diz aqui, ainda dei aula antes de vir. Cheguei em casa, só deu tempo de comer alguma coisa e ficar pronta. Eu disse, não, Henrique, eu vou ter que beber um vinhozinho para me aquecer aqui e relaxar Merece, durante a live. merece, vai fundo, né? Porque aqui são 8 horas e tá muito quente, abafado e úmido, mas aí eu sei que tá frio. Já são 11 horas da noite, então tem todo o direito de papear tomando uma bela taça de vinho português. Isso. Aliás, agradeço aos portugueses que estão assistindo a live, né? Os alunos da GIS, né? Que além de tudo que faz, também é professora. Então, acho que a gente vai ter um papo internacional, esse primeiro papo internacional do Papo que Marca dali. Mas então, Giz, estava comentando que a gente se conheceu esse ano, né? Firmamos uma parceria muito legal de trabalho que já rendeu bons frutos. Através da E Denise que está aí na live. através da Denise, que está nos acenando aqui na live. E eu já há muito tempo queria falar sobre texto, né? Porque é um assunto que me apaixona, embora não seja a minha área de formação. Eu sempre naveguei um pouco, e bem na minha tenra infância, eu produzia muito texto, assim, eu estava me direcionando para esse lado do texto. E um belo dia eu comecei a desenhar as capas das historinhas que eu fazia e acabei ficando nas capas, né? Não fiquei no miolo. Então, mas é um assunto que eu gosto bastante. E aí, quando a gente começa a falar sobre branding, né, a gente sabe que é uma composição de muitos elementos, né, de imagens, de textos, de coisas que vão trazer uma identidade para a marca e vão transmitir essa identidade para suas Verdade. audiências, né? E o texto, ele é fundamental nessa construção. E eu queria começar te perguntando, né? Essa era a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque a gente não tinha muito bem uma resposta para ela, mas ah, o que que é um texto de marca, né? Se na tua opinião todo texto é um texto de marca, e o que que difere um texto de marca de um texto, vamos dizer, publicitário convencional, né? Um texto publicitário comum. Como é que a gente diferencia essas categorias de texto? Eu disse que era uma pergunta cabeluda logo no início, né? É, eu consideraria que todo texto publicitário tem que ser de marca, se ele for eficiente, se ele for bem feito, né? O que eu diferenciaria um texto de marca de outro texto qualquer, na verdade, existem muitas diferenças, mas a principal é que é um texto totalmente pensado e focado com objetivo em atender um público específico, com objetivos da marca, com várias variantes, digamos assim, várias variantes é péssimo, mas diversas variantes que que são necessárias para ser um texto de marca. Então, as marcas, quando falam, um publicitário, quando escreve, ele tem várias coisas que tem em mente. Eu brinco e falo para os meus alunos até, eu até posso escrever poesia, eu até posso escrever um livro, mas não quer dizer que porque eu escrevo bem, eu vou ser uma boa redatora publicitária ou uma boa redatora para falar de marcas. Ou tem muita gente que migra do jornalismo para a publicidade, no sentido de, agora com digital, né, de escrever posts, porque eu sou jornalista, eu escrevo. Mas para um bom jornalista virar um bom redator de blogs e de social media, por exemplo, é necessário quebrar paradigmas, porque um jornalista ele é treinado para contar fatos, para descrever fatos, né? Um Uhum, publicitário é treinado para persuadir, para ter uhum, objetivos de venda ou de imagem para ser cumpridos, para ter um diálogo com o público. Então, assim, para quem escreve para o digital, né, a importância de perceber, eu digo para os meus alunos que a única coisa que se eles saírem
do curso e disserem que eles aprenderam, eu já vou ficar feliz. Se eles aprenderem só isso, não precisa aprender mais nada, já para mim já é importante. Comunicação no digital é diálogo, não é monólogo. E eu vejo muitos textos de pessoas que escrevem bem, mas que se aventuram por se tornarem redatores de digital ou de publicidade, mas na verdade fazem um trabalho onde fazem um monólogo. Não chamam para conversa com o consumidor. E no digital isso é essencial. Se no offline é algo que é interessante, no digital, no online, é essencial. Então, assim, o que eu diria que difere qualquer texto de um texto de marca é ter um público-alvo, ter objetivos e ter uma personalidade, um tom de voz, que é algo muito importante quando a gente fala de marca. Eu me lembro que quando eu estudava, não era uma coisa que se falava em comportamento consumidor e tal, mas não se falava sobre personalidade de marca, tom de voz. E hoje a gente sabe que é essencial, né? Uma marca ter o mesmo tom de voz, a mesma linguagem, e independente do redator que faz o trabalho. Quando é estabelecida uma linguagem de marca, o cliente não pode perceber que mudou o redator. Então, numa agência que saiu de férias o redator, ou que os redatores fazem rodízio do trabalho, quando assume o trabalho, aquele redator que assume, ele tem a responsabilidade de assumir o tom de marca e vestir os calçados daquela marca, daquele consumidor, Sim. compreender o que aquele consumidor precisa ouvir. Então, assim, que eu poderia dizer mais também é contexto. Uma coisa que eu tenho falado muito com os meus alunos também, sobre contexto de marca. Um bom redator de marca, ele sabe trabalhar o contexto, os benefícios que aquele contexto pode dar e sabe em que contextos atuar. Então, não adianta eu falar de assuntos que não têm a ver, por exemplo, se eu falar de um jogo de futebol, está acontecendo um jogo de futebol e eu fizer uma ação de cerveja, eu estou no contexto certo. Mas se eu for falar de fralda, sim ou não, depende de qual é o objetivo. Eu quero ser disruptivo e chamar a atenção dos homens e ser uma fralda completamente diferente? Sim. Não, eu sou a fralda tradicional, que a mãe que compre, não sei o que é o meu público? Não. Então, tudo isso é pensado. Existe um. Eu brinco que eu não sei criar sem ter briefing, porque eu sou tão focada e treinada para pensar de forma estratégica que para mim é muito difícil quando a informação não está ainda organizada. Eu tenho que parar e organizar eu mesma, porque não é escrever por escrever. Tem um porquê por trás. Até porque essa construção da marca, ela traz esses balizadores, né? Porque se tu não tem uma marca bem construída, é como fazer uma criação livre, né? Qualquer coisa que tu fizer, entre aspas, Não, e uma funciona, mas hora na pode ser verdade uma nada coisa, funciona outra porque não hora pode existe ser uma outra, marca. mas daí é o que eu digo que é ou disléxico, que aí ao mesmo tempo fala coisas tipo, aqui em Portugal tem diferença entre falar tu e você, né? Segunda e terceira pessoa, dependendo do grau de intimidade que o cliente tem com a marca. Então, normalmente cerveja, refrigerante, marcas de a gente atende aqui toda a linha de pães da Bimbo, são várias marcas, várias redes sociais, que Bimbo aí é Pullman e tem uma outra marca deles que corresponde. Mas assim, quando a gente fala com alguns públicos da marca, é você. Quando fala com as marcas de adolescente, tipo Donuts, uma outra marca que eles chamam aqui Bolical, que é um pãozinho recheado de chocolate, que é bem adolescente, é tu. Então, assim, eu não posso uma hora falar você, outra hora falar tu, sabe? Isso o que eu digo é o disléxico. E tem depois o esquizofrênico, que é
Em cada lugar eu falo de um jeito, né? Então, assim, a gente teve um problema aqui que uma marca estava, o community manager do digital, eles estavam divididos entre community managers do Instagram e do Facebook. Então, eram pessoas diferentes que respondiam e cada um respondia do seu jeito. Não pode, porque não é a personalidade da pessoa que escreve, é a personalidade da marca. Então, hoje eu até citei em sala de aula um exemplo aqui. A gente tem uma marca em Angola. Eu trabalho para Lisboa, mas tenho ainda vários clientes em Angola pela agência que eu trabalho aqui. E tem uma marca lá que é uma marca de cidra e ela fala, é uma marca muito de empoderamento, assim. Então, tem títulos que são na primeira pessoa. Todas as coisas que são aspiracionais são na primeira pessoa. Ficou decidido assim, que tinha a ver com o arquétipo da marca, que a gente trabalha também por arquétipos aqui, para ver quais são os medos, quais são o que aquele consumidor deseja. E depois existem os posts de produto, que aí sim a marca fala, tu, no caso. E um outro redator que estava a cobrir as minhas férias pegou aquele trabalho, não olhou para trás, viu ali que tinha que ter uma quote, uma citação e colocou na segunda pessoa. E eu li aquilo e fiquei, meu Deus, não, sabe? Porque é necessário olhar para isso. Então, se antes dizia meu corpo, minhas regras, minha cidra, no caso a marca era, tinha que ser meu, e não o teu corpo, as tuas regras, porque não era essa a linguagem da marca. Então, assim, muitas vezes o consumidor não se dá conta que o que foi que incomodou, mas tem uma coisa ali que está estranho e que ele não Sim, reconhece. mal comparando com o design gráfico, é como a gente mudar uma nuance de um tom de cor, por exemplo. Exato. Que às vezes o usuário, né, o cliente leigo, ele não vai perceber o que mudou, mas ele vai ficar incomodado porque alguma coisa mudou e ele percebe, e ele sabe que mudou, mas ele não sabe exatamente o É que é, como né? se tu visse. A gente dá para fazer uma piada, não sei se vai ser muito machista, feminista, sei lá, mas tipo, é como aquele marido que não percebe que a esposa cortou o cabelo, mas se ela pergunta, ele pensa, alguma coisa mudou, mas eu Sim. percebi, mas eu não sei o quê. Ou mesmo no trabalho, né? Quando chega e alguém te fala, tá, por exemplo, de aparelho. Ah, tu tem alguma coisa estranha, ou óculos, ou raspou o Uhum, bigode, né? Tem alguma coisa que uhum. está de diferente, mas não sei o quê. A pessoa está acostumada a te ver de um jeito e de repente tem uma mudança que até é bem significativa, mas a pessoa não percebe o que é, mas ela sabe que tem alguma coisa diferente que está incomodando do que ela está acostumada, né? E acho que esses movimentos Giz, têm muita relação com a forma como a gente enxerga as marcas hoje em dia, né? As marcas hoje em dia elas têm uma linguagem própria para além dos produtos com os quais elas trabalham. Muitas marcas surgiram de produtos, mas hoje as marcas em si têm uma linguagem própria que muitas vezes é mais forte do que os próprios produtos. Sim, Então, e as também pessoas o percebem e contexto identificam esses envolve elementos, né? também a questão das plataformas, né? Porque é claro que uma marca não vai falar do mesmo jeito no LinkedIn e no Instagram, sabe? Ou no Uhum. TikTok e no Facebook. Embora muita gente economize esse dinheiro de fazer o mesmo o mesmo post em Instagram e Facebook, dependendo, de repente a gente vai estar atingindo públicos diferentes, porque apesar do Instagram, infelizmente, eu acho que ele está migrando, facebookizando, vamos dizer assim, está com muitas características de Facebook hoje em dia, justamente porque o público migrou e muitas pessoas migraram para lá e migraram sem fazer, não tinham o profissionalismo de fazer a mudança, porque aquela plataforma, a linguagem que ela tinha, começa meio que pasteurizar a comunicação, né? Que é o que aconteceu, que era o Facebook, pasteurizou para ser um Orkut,
e agora está pasteurizando, e daí aquele pessoal que fazia os posts agora migrou para as stories, e agora as marcas estão migrando para stories e tentando pasteurizar as stories, e eles vão fugir para outro lugar. Porque as pessoas não estão em social media, eu tento explicar isso muito assim, em sala de aula, mas nem sempre eu tenho pessoas, eu formo pessoas para o futuro, que um dia vão ser diretores, mas é que as pessoas estão na social media para socializar, não é publicidade e mídia, não é comercial mídia, é social mídia, Uhum. é rede social, estão Uhum. lá para socializar. Tudo que tu impuser de conteúdo, a tendência das pessoas, se não for uma coisa bem construída, de que tu ofereça informação, diversão, novidades, tem alguma coisa que acrescente a vida da pessoa, se agir como se fosse uma publicidade normal, se simplesmente migrar de um redator que escrevia para publicidade e for para o digital e lidar do mesmo jeito, ele vai estar afastando o público da rede, na verdade, porque as pessoas não querem ver isso. As pessoas querem Sim. saber de benefícios, as pessoas querem saber de coisas que acrescentem na vida delas. Se elas que gostassem de ficar vendo Ou querem publicidade, elas simplesmente se continuavam divertir, lá na né? TV no horário, no espaço comercial, elas fugiram de lá. O Sim. público Ou mudou, as as pessoas pessoas. querem se divertir, né? E as marcas que conseguem, porque tem marcas que conseguem proporcionar isso, né? Momentos de lazer, momentos de diversão, momentos de risada, inclusive, são marcas que acabam sendo mais atraindo, engajando mais os Claro, mas públicos, daí tu né? me pergunta assim, ah, tá, Giz, mas uma marca que eu tenho que fala de saúde, vou sair largando piada? Claro que não, mas na verdade, o que que acontece? Existem posts que eles são interativos por si só, porque as pessoas costumam se interessar. Então, assim, por mais que sejam óbvios, mas hoje em dia, hoje eu ainda mostrava em sala de aula um post do grupo Bimbo que era de pão de hambúrguer. E era um post de receita. E tinha 2.200 likes e 150 e tantas partilhas, né? Compartilhamentos aí no Brasil. E, e eu falei, a primeira coisa a ser considerada, esse post teve investimento. Esqueçam marcas, posts sem investimento. As pessoas não veem. Quando não adianta eu fazer uma coisa que seja super rica em conteúdo. Não é que as pessoas não curtiram porque não gostaram do conteúdo, elas não viram. O Facebook e o Instagram não mostraram para essas pessoas. E essas Uhum. plataformas, como o jeito deles ganharem dinheiro é através de investimento publicitário, o que elas resolveram fazer com o passar dos anos foi reduzir a audiência orgânica. O que é audiência orgânica? É quem simplesmente segue a página. Hoje em dia, o Facebook privilegia amigos e família mais próximos para te mostrar as primeiras coisas. Por quê? Porque é uma rede de relacionamento. E Uhum. depois, para tu aparecer nessas coisas, entre inúmeras marcas que tu segue e entre os inúmeros amigos que tu aceitaste dentro do. Como é que vai privilegiar para aparecer tudo para ti? Tudo é impossível. O que ele fez foi: as marcas que vão aparecer são as marcas que pagam para aparecer para ti. Então, assim, não adianta fazer conteúdo legal se não investir, porque vão ver 50 pessoas. E dessas Sim. 50, o que se considera que interage é 5, 10%, assim, se teve investimento entre 7 e 10, beleza, de todo o teu público. Então, se Uhum. alguém tiver 1.000 seguidores, se alguém interagir acima de 10%, quando fez um investimento, é muito bom, né? Porque a plataforma está ali para gerir esse meio termo de mostrar, mas não mostrar demais para não exagerar. Se vocês verem, eu acho que o Instagram já está exagerando muito, tem muita coisa hoje em dia
de patrocínio no Instagram, e de coisas Sim. vendendo fórmulas mágicas de sucesso, tanto de marketing Uhum. digital, de influencer, de... Para mim aparecem muitas essas coisas porque eu sou o público disso, mas imagino que de outras marcas também, né? Uhum. Então, assim, é, existe toda uma questão aí de quando a gente pergunta assim, é mesmo uma pergunta de US$ 1 milhão, porque existe toda a diferença entre texto não marca e texto marca, porque tem que saber muita coisa. Olha tudo que eu referi só nesse período aqui para Sim. responder essa pergunta. Te ouvindo, estava pensando assim, saindo um pouco do universo das redes sociais, aquele exemplo que a gente estava falando da Pedigree, porque a Pedigree é uma marca que há alguns anos atrás eu nem conhecia, pouco sabia de Pedigree porque não tinha cachorro, né? E aí comecei a conhecer e tal a marca, e a Pedigree tinha uma comunicação de produto, quer dizer, aquela comunicação convencional, uma propaganda legal, bem feita, com uma boa iluminação, com uma boa produção, falando de um produto e de seus benefícios. E num determinado momento a Pedigree resolveu falar dos seus valores. E um dos movimentos que ela fez foi apoiar uma campanha de adoção de animais. E eles fizeram um vídeo que eu assisti, me lembro de ter visto, de ter gostado, só que não me chamou tanta atenção naquele momento. E aí, anos depois, eu adotei a minha cachorrinha. E aí eu estava preparando uma aula e eu acabei topando nesse vídeo, assistindo esse vídeo de novo, que é um vídeo que se passa num abrigo, né, com vários cachorros, e aí eles colocam o cachorro como narrador do VT. E o cachorro diz: eu sei pular, eu sei deitar, eu sei sentar, eu só não sei como é que eu vim parar aqui. E aí quando eu ouvi isso, primeiro que me encheu os olhos de lágrima, né? E fez muito sentido para mim, né? E eu acho que quando uma marca ela consegue transmitir uma mensagem que vai muito além do compre esse produto, ela está fazendo uma mensagem de marca, ela está construindo um texto de marca, né? Porque ela está se mostrando muito mais relevante para ti, né? Em algum aspecto da tua vida, em algum aspecto do teu dia a dia, em algum aspecto da tua rotina, né? E ela tá te atingindo de uma forma muito mais forte, né? Muito mais perene do que simplesmente fazendo uma promoção de um produto que eventualmente até poderia te interessar. Mas isso acaba ficando num nível mais superficial, enquanto que uma comunicação de marca bem feita, né? E aí eu concordo com o que tu falasses, né, da questão da sutileza, ou seja, a gente está nas redes sociais para se informar e para se divertir, né? Não para ler, né, os benefícios da marca X ou Y, ou do produto X ou Y, né? Então essa comunicação, né, quando a gente passa do offline para o online, ela tem uma sutileza implícita, né, que é muito importante de compreender. Não, Concorda? totalmente. Eu fico ouvindo o que tu estás a contar dessa marca e penso que como que não se pensa a redação como um trabalho profissional, que exige um profissional, né? Porque Uhum. quantas vezes eu já vi assim de amigos meus orçarem um trabalho, vou até falar offline, de um folheto, um material para um outdoor, sei lá. E aí a marca dizia, acho que mais assim, folheto, material mais técnico até. Ou também acho que newsletter, de dizer assim, não, o cliente, eu passei o preço, mas o cliente não quis, diz que ele faz o texto. Né? Nada contra o cliente, ele pode escrever muito bem, mas é Sim. preciso reconhecer que um profissional pode perceber qual é o posicionamento da marca, como que ela tem que ser vista, olhar, porque também quem é o dono da marca e muitas vezes o fabricante tem uma paixão pela marca, que ele tem coisas que ele quer contar, que ele acha super relevante do produto. Só que não Sim. necessariamente o que ele acha importante e relevante é o que o consumidor dele acha importante e relevante. E alguém de comunicação fazendo esse meio de campo e conseguindo perceber, porque está treinado a perceber o que o consumidor quer, conseguir dar esse olhar de
trazer para a comunicação o que o consumidor quer ouvir. Tu pode contar a mesma coisa, mas é a mesma coisa pelos olhos do que o consumidor quer ouvir, né? Eu vou dar um exemplo de uma comunicação que fez essa mudança, que nem é tão recente, mas que eu acho fantástico, assim, porque é a minha infância e depois a minha maturidade profissional que acompanharam esses dois momentos. Eu cresci com todos os produtos de limpeza de roupa vendendo Limpa Mais Branco. Então tinha um que era o gigante branco, eu me lembro, que botava um gigante lá e colocava uns lençóis, tudo branco, e pendurava aquilo, tudo branco. E o Omo mostrava quanto tempo tirava sujeira e comparava com a concorrência e que Omo limpa mais branco e não sei o quê. Todo mundo na comunicação de detergente em pó, que na época nem tinha líquido, era com a história do deixa mais branco, né? Toda a gente falava a mesma coisa. Depois, já na minha maturidade profissional, internacionalmente, a marca internacional que cuida desse produto, que aqui em Portugal tem outro nome, no Brasil passou a usar também para todos os produtos semelhantes da mesma marca internacional. Eles passaram a usar que pode se sujar, que existe Omo para limpar. Já faz bem. Né? Então, assim, se sujar faz bem. Isso é fantástico, porque isso é parar de olhar o ponto de vista do cliente, que é o meu produto limpa mais, para ir para o ponto de vista do consumidor, que é eu quero que o meu filho viva as coisas, eu não quero que ele deixe de fazer coisa mais chata, né? Um pai, tu tem que ficar ali. Não, olha, vai se sujar e não sei o que. Isso é uma coisa, uma geração anterior à minha, né? Os meus filhos e as pessoas que vieram depois da nova geração é liberdade, é criatividade, deixa se sujar. E tudo bem, pode se sujar. Que o homo vai cuidar da limpeza e a roupa vai ficar branquinha depois. Então, isso é mudar a comunicação para o ponto de vista do consumidor. E isso, é claro que se o cliente tiver um departamento de marketing profissional que pense nisso, mas isso é uma mudança de paradigma. É justamente sair do eu amo meu produto e ele faz isso tão bem e eu quero contar para todo mundo, para simplesmente, ok, eu vou contar que isso tu faz bem, mas do ponto de vista do consumidor, do que ele vai ganhar. E quando uma marca faz isso, ela cria relacionamento. Ela não cria simplesmente uma relação de compra e venda. Não é simplesmente isso está em promoção. Essa marca falou comigo numa coisa que é algo que é importante para mim, com os meus valores. Né? Que foi isso que a Pedigree te atingiu quando tu passou a ser o público-alvo. Antes tu não tinha cachorro. A partir do momento que tu passaste a ter cachorro, tu passaste a ser o público-alvo. E aquela campanha, o que fazia era falar com o público-alvo. Então, aí, a partir daquele momento, ela criou um relacionamento contigo. Ela poderia simplesmente falar que tem um produto para cães de tal e tal idade, que os cães ficam mais fortes e não sei o que é o que muitas fazem. Mas ela pegar numa ação que te toca de forma de emoção, ainda mais que animal tem tudo a ver com emoção. Eu tenho uma ex-professora aqui de um curso que eu fiz, o primeiro curso que eu fiz maior, assim, levou uns 6 meses de digital. Ela era professora de estratégia, Raquel, e ela é excelente, assim. Ela trabalha na Wunderman. E ela já ganhou um prêmio em Cannes como estratega, aqui em Portugal é estratega, como planner, né? A campanha que ela ajudou a criar, que veio dela a ideia, e os copies depois trabalharam isso, é que era uma campanha, na época nem tinha muito forte, eu acho que nem sei se tinha redes sociais, mas era por SMS. E eles usaram o CRM para falar com o dono, mandar mensagens para os donos dos cães, aqui também fala cães, dos cachorros, para os donos dos cachorros,
Mas em vez de falar com os donos dos cachorros, que eles tinham os contatos de telefone, eles tinham o nome do cachorro. Então eles mandavam uma mensagem pro cachorro, Nossa, do que telefone da legal, pessoa. que legal. Então, aquilo foi super diferente. Ninguém esperava que o seu cachorro recebesse uma mensagem e falava uma coisa para o cachorro. Agora, nem me lembro o que, sinceramente, mas eles Uhum. ganharam um prêmio em Cannes pelo inusitado. E o que eles fizeram? Eles geraram uma emoção. Então, assim, se a Sim. emoção é por piada, se a emoção é por lembranças, se a emoção é por identificação, normalmente a emoção, quando um copy consegue, um texto consegue levar emoção ao outro lado, ele ganha a atenção da pessoa e pode começar um bom relacionamento da marca com aquele cliente. E eu acho que tem um elemento importante aí, Giz, que é a consistência e o fato de a ação ter uma relação direta com o que a marca é, né? Com o que a marca representa. Porque tu estava falando no início da live, né? Sobre fazer qualquer coisa, apoiar qualquer coisa. A gente está tendo agora o Outubro Rosa, né? A grande parte das marcas fez algum tipo de ação, algum tipo de comunicação, e eu não sou contra isso em princípio. Mas assim, quem que deve falar de Outubro Rosa? Quem que deve levantar a bandeira do Outubro Rosa? Quais as marcas que são aderentes a esse movimento? Quais as que não são necessariamente? Também entender esses tons, né? Porque quando a Pedigree faz uma ação para apoiar a adoção de animais de rua, isso é uma ação totalmente aderente à marca Pedigree, né? Porque no final das contas, esse cachorro pode se tornar, ele, entre aspas, um cliente da Pedigree no futuro. Então tem uma aderência total. Quer dizer, é totalmente diferente da Pedigree fazer uma ação para o Outubro Rosa, né? Quer dizer, essas ações, elas têm que ter, essas narrativas, elas têm que estar muito vinculadas com o que a marca é, com aquilo que É, ela pode oferecer de bom para a sociedade. Porque senão fica muito descolado, tá todo mundo falando da mesma coisa, sendo que às vezes a marca vai uma vez no ano levantar uma bandeira que depois ela vai guardar na gaveta e só vai levantar o ano que vem. Isso não é relevante, né? Aí a gente entra naquela o vala comum, consumidor né? não é mais bobo, tá? Então, assim, aquele consumidor bobo é uma má expressão, mas aquele consumidor ingênuo que a gente tinha e que nós éramos nos anos 70, 80, né? Esquece. O consumidor já passou por várias etapas e amadureceu, e é impossível tratá-lo da mesma forma. Existem marcas que tratam, sim, mas essas precisam correr atrás, porque elas estão perdendo tempo, né? Estão comunicando da forma errada. Por que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo meu de vida, assim. Eu e meu irmão, a gente nasceu para ser mesmo da área de comunicação, né? Eu não sei se é porque a gente ficava muito em casa sozinha. Minha mãe era professora, o meu pai trabalhava como gerente numa loja, o que também tinha uma coisa comercial e tal, que se falava muito sobre venda, sobre produtos, sobre coisas em casa. Eu ia às vezes para a loja e ficava lá ajudando a vender e fazia nota e enrolava presente, então essa coisa toda tem a ver com a minha vida. Mas assim, o meu irmão, que já é falecido, se tornou jornalista e eu me tornei publicitária. E nós brincávamos de coisas como a gente apresentava telejornal, então tinha aquela coisa do casal telejornal, daí a gente ficava os dois, um do lado, fazia os textos, lendo notícias do jornal, e a gente competia na frente da cômoda com o espelho, quem que ia conseguir falar sem olhando menos para o texto, né? Para olhar com tipo um teleprompter, que era o espelho, ficar olhando para o espelho, mas a gente tinha que decorar os textos. E outra coisa que a gente brincava era das coisas da publicidade. Então eu me lembro de brincar com meu irmão do super-herói de limpeza. Olha que absurdo, né? Mas assim, Uhum. a gente brincava do super-herói que ia lá e limpava tudo, porque a gente via na publicidade. Então, assim, foi-se esse tempo que a publicidade tinha esse tipo de influência nas pessoas, né? Que era um grande assunto a publicidade, que o Washington Oliveto, Nizam Guanais eram estrelas, né? Que se falava, eram convidados para tudo e tal, ainda são, e outros publicitários.
mas eles eram popstars, assim. Isso tudo mudou e hoje em dia as pessoas não querem publicidade no seu dia a dia, elas não querem ter nada imposto, elas querem ter a vida delas e ok, se tá ali, que Uhum. acrescente alguma coisa, porque eu tenho. Olha o volume de informações que se tem hoje perto do que se tinha do passado, e olha o número de coisas que chamam a minha atenção e de coisas que eu tenho para ler, o quanto meu tempo produtivo reduziu. Eu tenho muitas coisas para fazer e pouquíssimo tempo. Por que, que eu vou dedicar o meu tempo a ver publicidade se eu não trabalho com isso? Se Uhum. não trabalha com isso, não vai ver se for relevante. Se não tiver uma coisa ali que bater um clique que conectou, vai passar batido, não tem como. Isso nas redes sociais, na Então, TV, no jornal, no e-mail, sabe? Muita gente faz e-mail. Eu me lembro que os primeiros e-mails que eu recebia, tinha que criar o e-mail, mas nunca ninguém me pedia para fazer o campo do assunto. Só que muita gente só abre o e-mail depois que lê o campo do assunto. Então, meu primeiro claro. título, o de maior impacto, tinha que ser o do assunto. Eu um dia percebi isso e comecei a falar, pessoal, tem que fazer o campo do assunto. Mas assim, ninguém me disse isso. Eu tive um insight e comecei a fazer. E hoje é uma coisa que eu ensino para os meus alunos. O campo do assunto é essencial. Não vai abrir e-mail nenhum se não se interessar pelo campo do assunto. Ou para a primeira frase lá que aparece acompanhada quando olha o e-mail, aquele resuminho que aparece lá. Então, assim, quem não tem esse olhar profissional, não adianta. Ou vai falar em preço, em promoção. O Gmail, o Hotmail, eles punem os tópicos que tem isso e te mandam lá para que tem preço, que tem falando em promoção, em desconto, em percentual, lá para o spam. Então, assim, se tu não sabe, comete erros básicos que depois não consegue achar por que não tá dando certo, entende? E pode até dar certo, por sorte, erro de principiante. Mas se deu certo assim, imagina se tivesse feito certo. O Sim. resultado que não ia dar. Então, assim, Então, tu tá me dizendo, só dizendo que a comunicação ela tem que ser quase ela tem que ser quase transparente nesse não, sentido. total. Tu tem que Hoje em dia não tem que existe receber. comunicação de marca que não seja verdadeira. E por isso a Sim. história, o storytelling, né? Porque contar uma Uhum. história é muito mais envolvente. Se eu te conto uma história, vai ser mais envolvente. Se eu contar a história da minha vida, ou se eu contar o exemplo de um cliente meu que viveu aquilo, ou se eu contar a minha história enquanto marca, vai ser muito mais envolvente, vai ser muito mais atrativo. Mas, por outro lado, se não for verdadeiro, a verdade sempre aparece. E o pior, em tempos digitais, a verdade aparece e vira uma campanha contra ti. Vira o cancelamento, que é o que agora é a expressão que se usa, o cancelar, né? Então, assim, Eu não sei se coisas não que sei se tu foram já ditas estava. há 5 anos podem ser trazidas de volta e reavivadas e a pessoa mudou, a marca mudou, mas até tu explicar que focinho de porco não é tomada, já tá a tua marca Tu te destruída. lembra, tu lembra daquele case? Eu não sei se tu já estava morando em Portugal, daquele case da marca de sorvetes que eles criaram um storytelling do vovô italiano que fazia sorvete de gelo na Itália e se mudou para o Brasil e seguiu fazendo com a mesma Eu não receita, o vivi aí, sorvete. mas eu fiquei sabendo, é um exemplo clássico. É. E é um exemplo clássico, né? Porque para que criar essa história, ou melhor, para que criar essa história e não dizer que essa história é uma fantasia? Porque a história em si era muito bonita. Era só dizer assim, é uma fantasia, é uma brincadeira, é uma inspiração. O Walt Disney vive disso. Ótimo, ok. Mas por que criar essa história e vender como uma história verdadeira, né? A Doben, que é uma marca super conceituada, era uma marca pelo menos super conceituada, né, de suco, que surgiu na zona sul do Rio de Janeiro, né, com toda aquela pegada carioca, informal, super bacana as embalagens, super bacana a marca, super bacana o storytelling.
eles tiveram um problema sério, problema, né, relativamente Desculpa, estava sério, servindo vinho, não é que eu não estivesse prestando atenção. porque eles diziam que as laranjas eram da fazenda do seu José ou do seu João, né? Só que eles já eram uma empresa muito maior e eles já estavam comprando laranjas das mesmas grandes fazendas que revendiam para Del Valle, para todos os outros É aquela coisa do grandes leite de produtores. vaquinhas felizes, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tem que ter o cuidado, né? Tem Porque eu total. acho que, é como tu disse, as pessoas não são mais ingênuas, né? As pessoas são informadas, as pessoas recebem muita informação verdadeira ou falsa nas redes sociais e elas vão atrás, né? E uma marca que se posiciona dessa forma, ela tem duas alternativas. Ou ela constrói um storytelling muito bonitinho, deixa claro, diz, gente, essa é uma fantasia, essa é uma inspiração para nossa marca, né? Ou não constrói, ou então busca na Não é, origem da ou marca constrói realmente um storytelling esses valores. verdadeiro, porque não há Exatamente, né? problema nenhum e eu sou uma marca que surgiu agora e sou super tecnológica, não tem nada de história fofinha, mas de Exatamente. repente o ser tecnológico é um benefício, eu estou super modernizada, eu tenho eu produzo, estou pensando sucos, que aqui é sumos, sucos de laranja com máquinas ultra eficientes que dá uma higienização perfeita e preserva os nutrientes, não sei o que. Ok, Uhum. sempre vai ter público para o fofinho e para o tecnológico. As pessoas são Claro, diferentes, né? Hoje eu claro. estava a trabalhar com os meus alunos a questão de personas, né? Então eu desafiei eles para criar personas para Nike e para Adidas, até para ver se eles iam criar personas diferentes. E a gente estava falando, nossa, é uma marca que poderia ter muitas personas, né? Personas, para quem não sabe, é tipo um avatar que cria para exemplificar o consumidor que mais representa os outros consumidores da marca. Então, se cria uma pessoa com um nome fictício, uma idade fictícia, hábitos que se acredita que a maioria dos consumidores tem, e pode ter mais de um para cada marca. Então, eu dizia que, de repente, a pessoa que faz exercícios pode ser desde a pessoa que é um iniciante, por exemplo, que corre, que é um iniciante até o profissional. E a Nike, por exemplo, que é super focada em corrida e tal, vai ter o tênis para a pessoa que ainda não quer investir tanto, porque nem sabe se vai continuar a correr depois, mas está gostando e quer começar, e pode depois ter um outro público que é o profissional total. A forma como ela vai falar com essas pessoas é diferente. São Claro. públicos diferentes, né? Então, eu agora eu estou fazendo um curso incrível de antropologia do consumo. Então, o professor falando sobre um vendedor que ele estava fazendo um estudo sobre o consumo dos novos ricos, enfim, ou da classe mais alta em Miami, né? Dos brasileiros, o Uhum. consumo dos brasileiros em Miami, nos outlets e tal. Por que essas pessoas compravam lá e tal? E ele foi, então, num desses outlets que vendia muito tênis, que era um dos produtos que era mais vendido para brasileiros. E ele foi atrás do vendedor que mais vendia para brasileiros. E esse vendedor, ele tinha um crachá que dizia fala português e espanhol. E ele tinha um nome que nada tinha a ver com português ou espanhol. E, e aí ele foi falar com essa pessoa, só que essa pessoa não falava português. O que ele falava era coisas como... É muito engraçado o professor contando, eu não vou saber as expressões agora, mas era tipo assim, é baratinho, tem um tênis bem colorido para a senhora. E depois uma outra coisa que ele vendia também era a questão do...
o vendedor percebeu, se deu conta que os brasileiros se preocupavam muito com o amortecimento do tênis, que é uma coisa que outras pessoas não se preocupavam. Então, o upgrade dele de preço era falar que ele tinha tênis com amortecimento, vender tênis coloridos, porque as pessoas queriam que quando chegasse aqui o seu tênis chamasse atenção. E alguém falasse, teu tênis legal. Daí a pessoa dizia, comprei em Miami, aqui custava 150, 400, lá eu paguei 150. Ah, sim, tem que Né? falar a diferença Então de tinha essa preço. coisa do eu me dei bem. Né? Não era só Claro, com a certeza. coisa do comprar lá, eu comprei lá porque eu sou esperta e sou ligada. Então Uhum. tinha essa percepção que ele teve a respeito do cliente. Olha que esperto, cara. E Sim, aí sim. ele viu isso que as pessoas perguntavam muito sobre amortecimento. Então ele começou a vender o amortecimento. Só que tinha gente que não tinha o dinheiro no baratinho lá, não chegava no tênis que tinha mais amortecimento. E ele, então, percebeu que ele poderia vender palmilhas. E ele tinha um ganho muito grande nas palmilhas, porque como é que a gente chama a parte de lucro ali, entre o preço, A margem de lucro? a margem de lucro dele era muito alta, né? Então ele tinha uma boa comissão através da palmilha. Então, Uhum. quando ele percebia que ele não ia conseguir vender um tênis mais caro, ele dizia, mas dá para solucionar isso com essa palmilha. E o cara virou assim o campeão de vendas para brasileiros. E, obviamente, todo mundo que tinha uma experiência positiva com ele recomendava ele para outros amigos que Uhum. iam. E ele Claro. mal sabia falar português, mas estava lá que ele falava português, porque ele falava o português necessário para vender bem. Por quê? Porque ele compreendeu o consumidor dele. Então, assim, Sim. ele poderia dizer tudo que a loja disse para ele dizer, que talvez não fosse necessariamente isso. Mas ele Sim. percebeu que tinham. Quando fica o consumidor, deu uma travada para mim. Deu uma É, travada para mim, mas é, agora normalizou. Não, eu estava dizendo que ele estudou o comportamento do consumidor, ele entendeu quais eram as necessidades desse total, consumidor e foi total. atrás dos resultados. Isso não me surpreende muito que tenha acontecido em Miami, mas aconteceu comigo no Gran Bazar, na Turquia, de um cara chegar para mim e dizer: temos ótimas condições para brasileiros em português. Aí eu achei esse assim o vendedor Sim. top, né? O cara turco, né? Não falava uma palavra, mas essa frase ele sabia falar e ele falou no meu ouvido. Assim, ele percebeu que a gente era brasileiro. Eu passei no corredor e ele chegou e disse: temos ótimas condições para brasileiros. Eu É o que pensei, esse uau, rapaz fazia lá, né? 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 Então, Construiu. realmente, conseguir compreender isso. E eu acho que eu tenho, assim, um meia-culpa, que não é meu, mas pela categoria, que eu acho que também muitas agências fazem um mau trabalho para a categoria em si, porque estão mais preocupadas em lucrar do que oferecer uma boa comunicação. Então, assim, é um prazer trabalhar com uma empresa como a Luz, por exemplo, que é profissional no que faz, que só vai vender algo que seja realmente relevante para o cliente, não importa o dinheiro, vou ganhar menos ou vou ganhar mais. Né? Eu já trabalhei em agências de ter o atendimento e dizer, não, isso eu não vou oferecer porque não tem mídia. Mas era uma ação ótima. Né? Sim, Então, assim, é preciso fazer um meia-culpa da categoria de que muitas vezes a gente fez um cliente repensar se ele quer ter uma agência e pensar que ele mesmo pode resolver, ou pensar que ele pode ter uma house em casa e vai resolver tão bem como uma agência. Mas a house claro. tem os seus benefícios, mas por outro lado também tem um vício de estar ali dentro do cliente, ouvindo o mesmo tipo de ansiedade que o cliente tem e absorvendo essa ansiedade. A agência, Uhum.
E eu sempre vendi para todos os meus alunos, desde quando eu dava aula na SPM, até aqui na Universidade no Minho, no IAD, e hoje nos meus cursos, que eu acho que o profissional de atendimento é o profissional mais completo que uma agência tem, porque é aquele que tem que saber vender mídia sem o mídia estar junto, ou defender a mídia se o mídia não está. É aquele que tem que saber defender a criação e o posicionamento e tudo, sem ter nenhum um planner junto ou sem ter um criativo junto. Ou seja, ele é aquele que tem que traduzir o que o cliente quer para a equipe, sem levar para a equipe todo o ranço que às vezes ele tá com o cliente que não consegue perceber as coisas, ou Uhum. sem toda a emoção que o cliente quer levar, saber levar a emoção correta para que a criatividade não se contamine com o que o cliente quer, né? Para tipo tentar resolver logo. Então assim, essa pessoa é o profissional mais completo, é aquele que tem que saber de tudo dentro da agência, que tem que realmente ter a perspicácia de saber o que argumentar em cada momento, porque é ele que está na linha de frente. Ele está na linha de frente com o cliente, e com o cliente ele é o cliente, mas também é a agência. E a mesma coisa do lado de cá, que ele não pode ser totalmente Uhum. cliente, ele tem que jogar no time da agência, mas também não pode só jogar no da agência, ele também tem que ser do time do cliente. E acho Então, que a gente tem que ser advogado do nosso cliente, obviamente, mas principalmente do cliente dele, né? Do cliente do cliente. Porque senão a gente não está fazendo o nosso trabalho direito. A gente tem que enxergar total, esse cara de uma forma que nem sempre o próprio cara enxerga, né? Sem os vícios. quando tu tem essa relação que a gente estabelece com os nossos clientes, é aquela relação que um redator e um diretor de arte procura, e um estratega procura com o público do cliente. Essa Uhum. relação de empatia que a gente, enquanto agência, tem que ter com o nosso cliente, é também a relação que a gente tem que ter com o cliente do nosso cliente. Percebe É. que é uma cadeia. E aquilo Uhum. só. Nós somos as pessoas que representam a marca junto do cliente, do nosso cliente. Claro. Então, a gente é aquela pessoa assim, pensa se tu és o chefe na empresa, o diretor da empresa, e tem um funcionário que é muito bom, mas ele teve uma atitude péssima, e tu está furioso, ele cometeu um erro gravíssimo. O que é melhor? Tu, enquanto diretor, ir lá furioso e, de repente, dizer tudo que tu pensa e aquele profissional que é importante para tua empresa ir embora, ou tu passar o briefing para alguém que consegue ter a calma de ir lá e falar com a pessoa e conseguir tocar aquela pessoa a ponto dela perceber que ela está errada, mas ela é importante dentro da equipe, mas ela pode Uhum. ser melhor e ela pode dar a Uhum. virada e ser bem melhor. O que é melhor? Sim, Sem dúvida que tu tem um intermediário. E é isso que nós somos. O cliente quer sim. dizer a verdade nua e crua. E a gente quer dizer a verdade assada e dourada, né? A gente quer temperar aquilo, fazer um Sim, seasoning ali, fazer uma sim. receita, né? Uh, é o peixe cru, mas a gente é quem coloca lá o wasabi o shoyu. Então, E assim, de vez em quando sai um banquete, né, Giz? exatamente. Eu Então, assim, vou porque ter. se o banquete é bom, a pessoa vai voltar, vai querer mais, né? Exatamente. Então tá, eu vou ter que encerrar porque a gente está chegando em uma hora, porque o Eu papo falo tá muito. ótimo, rendeu muito, foi muito rápido, né? Mas foi super bom. Te agradeço, tá? Sei que tá super tarde, tu vai dormir tarde, agora tu vai ficar já pensando, eu sei que já vai dormir lá pelas 2 da manhã, né? Mas enfim, Tu me muito conhece que eu obrigado sou pela tua da noite para trabalho. disponibilidade. Mas amanhã Obrigado tem pela que tua acordar cedo. disponibilidade de conversar com a gente, né, nesse horário. Agradeço a todo mundo que ficou aí, a Alessandra, a Miriam, a Karen, querida, que passou, a Daniela Salé, né, o pessoal de Portugal, muito obrigado.
E Denise, querida, e obrigado. Esse foi mais uma edição do Papo que Marca.